fazer uma oração? Senhor, nós te agradecemos por esta manhã maravilhosa. Hoje é teu dia, o dia do Senhor. Senhor, estamos aqui é por tua causa. O Senhor quem nos reuniu a todos aqui. Senhor, aquele que comprou com alto preço, com teu sangue na cruz, redimiu-nos a todos. Senhor, nenhum de nós, Senhor, podia se salvar da perdição eterna, mas o Senhor se dignou vir aqui na terra. Senhor, se humilhou, se esvaziou. Senhor, viveu uma vida totalmente, Senhor, como nós, na semelhança do homem, com as mesmas fraquezas de um homem. Senhor, mas o Senhor não pecou. Senhor Jesus, o Senhor foi fiel até a morte, e morte de cruz. E hoje estamos aqui na tua presença, Senhor, celebrando essa festa ao Senhor. Estamos diante da tua mesa, Senhor, que o Senhor nos concedeu pela tua graça. Senhor, nosso coração é cheio de gratidão. Também agradecemos pela maneira como começou essa reunião. Senhor, que o Espírito continua a nos conduzir. Senhor Jesus, venha nos suprir, Senhor, com aquilo que o Senhor quer nos suprir. Cada um de nós saia daqui, Senhor, com abundância de comida, ou fartura na tua casa, possa encher nosso coração. Senhor, muito obrigado, Senhor. Continua nos abençoando. Jesus é o Senhor. Eu estou muito alegre mesmo, porque eu estava um pouco desanimado, mas ao chegar aqui, vendo um grupo de irmãs intercedendo ali pela reunião, pela igreja, vendo a equipe de apoio dos jovens fazendo um bom trabalho no Espírito, realmente conseguiu nos levar todos para o Espírito. Então essa reunião começou com muita realidade. Por que eu digo isso? Porque eu recebi esta semana um WhatsApp de um jovem, também cooperador de uma igreja, de uma cidade grande, capital de um estado, e ele me escreveu muito preocupado, né, com a situação de alguns irmãos que apenas têm vindo para a formalidade das reuniões e nada mais, não tem realidade no seu viver, na sua vida particular, não tem, parece estar desligado, né, o seu viver particular e também da vida da igreja. Isso me preocupou muito, mas graças ao Senhor, né, eu vejo que esse trabalho que nós estamos fazendo desde a base, essa mudança também de cultura nossa, né, pouco a pouco vai dar resultado. E, né, agora há pouco os presbíteros estavam conversando que no começo, né, até mesmo para chegar cedo na reunião, domingo de manhã, era uma dificuldade. Mas graças ao Senhor, pouco a pouco, os irmãos estão mudando essa cultura, né? Eu creio que nós vamos vencer, né? Nós vamos vencer, porque se nós queremos trazer o Senhor de volta, precisamos dar importância àquilo que é do Senhor, não é? Não podemos, irmãos, fazer a prioridade máxima, as nossas coisas, o nosso trabalho, o nosso projeto pessoal e deixar as coisas do Senhor em segundo plano. Nós temos que fazer, né, aquilo que está no coração do Senhor, a prioridade máxima da nossa vida. Portanto, irmãos, cada reunião para nós é importante, porque cada reunião é uma festa que dedicamos ao Senhor, né? E para nós é importante que haja realidade, porque é um momento, irmãos, muito especial. Os irmãos estão aqui juntos, reunidos, nós somos da mesma família. É como uma grande reunião familiar, que ninguém quer perder, ninguém quer chegar atrasado, não é isso? Então nós devemos cada vez mais desenvolver esse sentimento. Nós estamos aqui porque nós gostamos dessa família, nós somos a família de Deus, temos a mesma vida e nós queremos
fazer com que cada reunião seja efetiva, ela seja realmente eficiente, o Senhor falando conosco, né? E cada um de nós saindo daqui não vazio, não da maneira como chegou. Então, graças ao Senhor, o Senhor está pouco a pouco conseguindo esse resultado entre nós. Irmãos, ainda tem muito caminho a trilhar, tem muita coisa ainda a trabalhar, não é mesmo, irmãos? Essa semana, o alimento dessa semana está maravilhoso e está, irmãos, é justamente isso que nós precisamos trabalhar. Nós precisamos trabalhar na nossa vida básica, na nossa vida diária, né? Cada um aqui, irmãos, não adianta nós virmos aqui apenas fazer um teatro, não estamos aqui fazendo um teatro, estamos aqui, irmãos, apresentando, né? Cada um, como no Antigo Testamento, as reuniões são uma festa que o Senhor mesmo determinou para o seu povo de Israel, lá no Antigo Testamento, né? As 3 festas anuais para o povo de Israel, eles teriam que ir ao lugar que o Senhor escolher em Jerusalém, e ninguém poderia ir de mãos vazias. A reunião aqui, irmão, é sempre uma grande festa de amor. O que é festa do amor? Festa do amor, cada um leva um prato, não é isso? Cada um leva um prato e depois sobra abundância de comida na casa do Senhor. Irmãos, espiritualmente é a mesma coisa. A reunião nossa é a festa do amor. Você tem que trazer o seu pratinho, né? Você tem que trazer, né? Se você é mineiro, traz um pão de queijo, pelo menos alguns pães de queijo, não é isso? Se você é do Nordeste, traz um cuscuz, né? É isso, né? Irmãos, graças ao Senhor, cada um tem. Por isso que Paulo, né, em 1 Coríntios 14, diz: que fazer, pois, irmãos, quando nós nos reunimos? Quando nós nos reunimos, irmãos, cada um tem um prato, cada um tem uma porção que o Senhor deu durante a semana. Todavia, como você vai ter algo para trazer se você não trabalhou na terra que o Senhor te deu? Portanto, quando o povo de Israel entrou saiu do deserto, entrou na boa terra, né, tomou posse da terra que o Senhor deu para cada um, o maná cessou imediatamente. No dia seguinte, eles passaram a comer dos produtos da boa terra. E a partir daquele dia, irmãos, eles não têm mais comida que vem de graça, lá do céu. O pão que desceu do céu. A partir daquele dia, eles tinham que começar a lavrar a terra que o Senhor deu. Trabalhar na terra que o Senhor deu. Por quê? Porque eles precisam comer, precisam se fartar e ainda precisam levar, ou melhor, as primícias para a festa ao Senhor. Portanto, irmãos, se nós queremos uma reunião rica, não adianta a gente só nos preocupar em performance, em representação teatral. Não, nós precisamos ter conteúdo. E de onde vem o conteúdo? Vem do seu trabalhar, vem do meu trabalhar nessa boa terra. E quem é essa boa terra? Essa boa terra é Cristo. Todos nós sabemos que Cristo é a boa terra que o Senhor nos deu, mas de uma maneira mais prática, quem é essa boa terra que é Cristo, que o Senhor Deus nos deu para trabalharmos a cada dia nela? É a palavra, né? Mas através do Espírito, né? Lembra que em Gálatas 3, Paulo pergunta para os Gálatas: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pelo ouvir da fé, né? Então, assim, quando nós cremos no Senhor Jesus, nós recebemos a nossa porção da boa terra. Essa porção da boa terra veio em forma do Espírito. É a terra prometida, o Espírito prometido, né? Que é a bênção de Abraão. Deus prometeu dar para Abraão essa bênção que é o Espírito prometido. Portanto, irmãos, cada um de nós aqui que creu no Senhor Jesus, não é? Confessou seus pecados, invocou o nome do Senhor Jesus, hoje, irmãos, nós somos salvos, somos filhos de Deus e nós recebemos a nossa porção da terra. Qual é a porção da terra que você recebeu? É o Espírito.
Diga para o seu vizinho: eu tenho o Espírito. Diga para o seu vizinho que eu vou começar a trabalhar nessa terra. Trabalhar bem nessa terra. Aí trazer em todas as reuniões o fruto, não é? Trabalhar como? Começando por invocar. Né? Os nossos irmãos aqui nos ajudaram nesse hino agora há pouco. Irmãos, é dar valor para invocar. Invocar o nome do Senhor. Irmãos, é a melhor maneira da gente trabalhar, começar trabalhando nessa boa terra. Irmão, todo tempo devemos estar invocando o nome do Senhor. Esse nome não pode sair da nossa boca, não é? Tiago fala que da mesma boca sai louvor ao Senhor, mas também amaldiçoa a homens. Mas, irmão, que da nossa boca saia só esse nome: ó Senhor Jesus. Todo tempo invocamos o nome do Senhor. Irmãos, isso já é um bom início de trabalhar nessa boa terra. A sua presença nos traz esse vigor através do nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Irmãos, em segundo lugar, a irmã falou muito bem, a palavra. Temos que trabalhar na palavra. Primeiro, nós temos que agradecer ao Senhor que nos deu essa Bíblia. Irmãos, a Bíblia que está na nossa mão é um grande presente, é um presentão de Deus. O primeiro presentão de Deus, quando nós cremos, foi o Espírito. O segundo presentão de Deus, irmãos, é essa Bíblia que está na nossa mão. Quem leu as 40 lições, 40 lições essenciais para a vida cristã, da vida cristã. Quem leu a primeira lição, fala da importância do Espírito e da importância da Bíblia. Irmãos, a Bíblia nos traz trilhos, um trilho para nós percorrermos. Para nós, hoje, irmãos, a Bíblia é a nossa referência principal. O mundo muda, os costumes mudam, não é isso? A cada século, cada geração, irmãos, a maneira de pensar também muda, mas a Bíblia é imutável. Isso aqui é uma referência imutável. Até o Senhor voltar, até a eternidade futura, nós vamos ter ainda essa Bíblia sempre nos pautando, porque esses são os princípios de Deus que nunca mudam. Graças a Deus você tem na mão algo que não muda, nunca, irmão. Isso é de muito valor, né? Os valores morais mudam, os valores éticos mudam, mas a Bíblia não muda. Graças a Deus, a Bíblia então serve de trilhos para nós. E o Espírito que está dentro de nós nos serve de energia, né? Uma locomotiva, ela precisa de energia, precisa de força, precisa de máquina, precisa de um equipamento que funcione, não é isso? Para que possa se mover. E a locomotiva, né, com energia, sobre os trilhos, puxando a carga, é muito valioso, não é isso? É muito útil. Todavia, irmãos, uma locomotiva cheia de energia, sem os trilhos, pode virar maior problema, maior tristeza do homem, porque ele vai derrubando tudo quanto é coisa sem trilhos. Mas graças a Deus, irmão, nós temos uma locomotiva e temos a máquina que é o Espírito dentro de nós, mas nós também temos os trilhos que nos guia, não é isso? Para não causarmos desastre. Graças a Deus, mas também nós temos os trilhos, mas também não uma locomotiva que não tem energia, não é locomotiva que não tem força motriz para andar, e não adianta nada uma locomotiva parada, não é isso? Então, graças a Deus, muita gente estuda a Bíblia, mas não dá atenção para o Espírito. Então é como essa locomotiva parada, não faz nada. Mas por outro lado, não adianta ter o Espírito dentro de nós, cheio de energia, mas não dá atenção para os trilhos, não dá atenção para, não é isso, a referência que nós temos, que é a palavra de Deus. Graças a Deus nós temos essas duas coisas que, casando-se, não é isso, nós podemos viver uma vida cristã normal e uma vida da igreja que pode trazer o Senhor de volta. Essa é a nossa base.
Então, vamos restaurar a nossa vida de invocar o nome do Senhor. Vamos restaurar, mesmo nossos irmãos que estão aqui, irmãs que estão aqui, há muito tempo já aqui, já há muito tempo de salvação, de conversão. Vamos voltar, irmãos, para a alegria da salvação. Não vamos pensar, eu já tenho 30 anos, 40 anos, 50 anos de salvação e parece que já perdeu a alegria da salvação. Irmão, nós não podemos deixar nunca perder a alegria da salvação. Porque, irmãos, só o fato de nós estarmos sentados aqui, na segunda e terça-feira da semana fala sobre isso. Só o fato de nós estarmos sentados aqui, irmãos, é resultado do trabalho penoso do nosso Senhor Jesus. Não foi assim? Ele deixou a glória, não é isso? De esplendor, ele não usurpou o ser igual a Deus. Filipenses capítulo 2 fala. Ele largou tudo por nossa causa. Ele veio aqui na terra, se tornou um homem e verdadeiramente um homem como qualquer um de nós. Única diferença é que ele em nenhum momento ele pecou. Em nenhum momento ele desobedeceu ao Pai. Ele foi sempre obediente, né, vivendo, né, sob as ordens do Pai. Irmãos, ele finalmente, na véspera da sua morte, descreve alimentos diários da semana, descreve os seus sofrimentos, as suas angústias, não é isso? Ele chegou ao extremo da tristeza, em Getsêmani, na véspera da sua morte, ele disse aos 3 discípulos mais próximos que ele esperava apoio, Tiago, né, Pedro, Tiago e João. Ele disse para os 3, a minha alma está profundamente triste até a morte. Né? Eu queria que vocês orassem e vigiassem comigo, porque eu, como ser humano, humanamente falando, eu cheguei no extremo da tristeza. E ele começou no registro do Evangelho de Marcos, capítulo 14, ele começou a sentir-se tomado de medo, tomado de pavor, tomado de angústia. Irmãos, alguns de vocês chegou a esse ponto, em algum momento da sua vida, tomado de pavor, tomado de medo e tomado de angústia? Irmãos, Jesus passou por isso. Ele sabe entender você. Alguns de nós, quem sabe, né, por momentos muito dramáticos da sua vida, fez com que você estivesse passando, ou passou por algum momento da sua vida, algum tipo de depressão, algum tipo de ansiedade, algum tipo de síndrome do pânico como sintoma. Irmãos, não fique pensando que você é o único que sabe o que você passou. Irmão, Jesus sabe, Jesus passou por isso. Ele pode compadecer-se das nossas fraquezas. Assim como diz em Hebreus capítulo 4, nós temos um sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas, porque ele sofreu na nossa semelhança, semelhantemente a nós como homens. Irmãos, ele compreende cada uma das suas necessidades, ele compreende cada uma das situações em que você passa ou já passou. Graças ao Senhor, nós temos um sumo pastor, que ele é pastor e bispo das nossas almas. Irmãos, essa manhã estamos aqui, por isso os irmãos escolheram esses hinos. Cada momento me guia o Senhor. Cada momento me guarda em amor. A tua presença, é isso, né? Sua presença me infunde vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Ele está no trono, mas Ele está cuidando de nós, um a um. Ele não cuida de uma maneira genérica, né, em massa, mas Ele cuida de um a um, né? Cada um, Ele compreende a nossa situação. Graças a Deus por esse sumo pastor, o supremo pastor, que Ele está cuidando de nós. Portanto, irmãos, estamos aqui, irmãos, temos que recordar sempre, renovar nosso amor pelo Senhor. A nossa gratidão por tudo que Ele fez por nós aqui na terra e fez por nós
na cruz. Estamos aqui graças ao seu trabalho na cruz. Mas depois disso, irmãos, nós temos que manter esse fogo da salvação sempre aceso. Não deixe que depois de alguns anos de conversão, você se torna um cristão velho. Irmão, não estou falando velho de idade, sabe? Cristão velho, sem sabor, morno, não é isso? Frio. Irmão, não podemos nunca nos permitir chegar a essa situação. Vamos manter-nos, irmãos, sempre com esse fogo da salvação aceso dentro de nós. Manter o entusiasmo. Né? Essa manhã eu queria falar um pouco de entusiasmo. Vamos manter nosso fogo, né? Nosso entusiasmo pelo Evangelho, o fogo do Evangelho pelo qual fomos salvos, e também manter esse fogo do Evangelho, também queremos pregar a outros, nossos amigos, nossos parentes, nossos colegas de trabalho, nós também queremos que eles recebam pelo Evangelho a mesma salvação que nós hoje recebemos. Irmãos, esse fogo não se pode apagar. Irmãos, esse é o número 1. Para isso, irmãos, cada dia precisamos trabalhar em duas coisas. Primeira coisa, na sua relação com Deus. Como está a sua relação com Deus? Será que a sua vida cristã é apenas vir domingo de manhã para a reunião, como diz esse jovem cooperador que me escreveu? Estou preocupado com alguns irmãos vivem apenas na formalidade das reuniões. Será que essa é a sua vida? Ou a sua vida tem mais base por trás? Irmãos, precisamos ter mais base. A nossa vida, irmão, precisa começar a ter uma relação com o Senhor, uma relação verdadeira, uma relação íntima, uma relação, não é isso, que a gente desenvolve a cada dia. E aqui qual dia da semana? Não sei se é na quinta ou na sexta, né? Acho que no sábado. No sábado, fala, irmãos, nós precisamos... Eu vou ler aqui para vocês. No sábado da semana 5, no primeiro parágrafo, mas eu vou ler da quarta linha em diante. Nós precisamos da revelação dessas duas epístolas, pois precisamos estar ligados a Deus. Bom, antes eu queria apresentar para quem não conhece o Alimento Diário, tá? Quem está nos visitando pela primeira vez e não conhece esse livro, se você puder, adquira esse livro. Isso é maravilhoso. Esse livro aqui nos traz o pão de cada dia e também nos ajuda, irmãos, a trabalhar na boa terra, né? A boa terra é o Espírito, a boa terra é a palavra de Deus, a Bíblia, e o Alimento Diário, como outros livros que nós temos, irmãos, nos ajudam, né? Ajuda-nos a cavar, trabalhar nessa boa terra. Portanto, eu, né, sugiro, quem não tem, adquira o seu alimento diário, e quem já tem, não deixe de renovar seu alimento diário já para a próxima série, tá? Então vamos ler aqui. Nós precisamos da revelação dessas duas epístolas, pois precisamos estar ligados a Deus por meio de Cristo e também uns aos outros como membros de seu corpo. É como um tecido que é composto pelo cruzamento de linhas e fios nas duas direções. Uma direção chama-se urdidura e a outra trama. Ninguém consegue fazer um tecido resistente com o fio em uma só direção. Quais são essas duas direções? Quem aqui trabalha com confecção, quem aqui trabalha com fiação, né? Quem trabalha com tecido sabe o que é isso. Um tecido como esse, que puderam cortar e costurar para virar uma camisa que eu estou usando, é porque esse tecido aqui é resistente. Ele tem resistência, não tem? E essa resistência é graças a quê? Graças ao cruzamento de fios verticais com os fios transversais. Então, esse cruzamento de fio, e não é só cruzamento simples, estão entrelaçados, fio a fio, não estão?
entrelaçados fio a fio para se tornar um tecido resistente. Você quer que a sua vida cristã e a sua vida da igreja seja esse tecido resistente? Quem aqui não quer? Do contrário, se a gente não tem esse tecido resistente, vem uma provação, vem um sofrimento mais forte, a gente desiste, não é verdade? Vem, um momento mais difícil de tribulação, logo nós nos desanimamos e largamos tudo. Não, nós precisamos desenvolver a nossa vida cristã e na nossa vida da igreja, precisamos desenvolver um tecido resistente como este. Mas de onde vem esse tecido resistente? Vem do trabalhar de fio a fio, fio a fio. Então, precisamos desenvolver, irmãos, duas direções de fios. A direção vertical é com Deus. A direção horizontal, irmãos, é com a igreja, com os irmãos. Eu preciso dessas duas direções. Então, número 1, vamos desenvolver uma relação séria com o Senhor? Porque às vezes nós podemos ser tentados a apenas vir para uma reunião e apaziguar a nossa consciência e voltar para casa. Eu já fiz a minha missa da semana, não é isso? Fiz a minha missa da semana, tranquilizei a minha consciência, o resto da semana é para o meu trabalho, para o meu estudo, para minhas coisas. Irmãos, temos que esquecer esse tipo de vida. A nossa vida, irmãos, precisa ser uma vida desenvolvendo-se uma relação verdadeira, íntima com o nosso Deus. De que maneira? Todos os dias, irmãos, quando você acorda, primeira coisa que você deve se lembrar, não é a conta a pagar, nem a conta a receber, a primeira coisa que você deve se lembrar é do nome do Senhor Jesus. Quando você acorda, não é isso? É isso que está escrito aqui, né, seu Otto? Como é que é, seu Otto? Ah, está aqui, ó. Onde está? Aqui, ó. Está aqui, ó. Logo na segunda folha aqui do alimento diário, né? Como diz, assim que se levantar, antes de qualquer outra coisa, faça uma respiração da vida, invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Ao fazê-lo, jogue fora todos os temores, medos, tristezas e pecados, e receba o Senhor Jesus como vida, alegria, paz, encorajamento. Invoque, ó Senhor Jesus, várias vezes durante todo o dia. Quer dizer, irmãos, é o trabalho número 1 se nós queremos desenvolver um tecido forte na nossa relação com Deus e com os irmãos. Irmãos, é invocar logo que você acorda. Coloque a sua mente já nas coisas de Deus, nas coisas do Senhor. Ó Senhor Jesus. Ore ao Senhor. Declare seu amor ao Senhor. Diga, ó Senhor Jesus, eu te amo. Ó Senhor Jesus, diga da sua dependência a Ele. Ó Senhor Jesus, sem Ti eu não vivo. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Aí você consagra a sua vida. Senhor Jesus, eu consagro a minha vida durante todo esse dia. A minha vida é Tua, Senhor. Em seguida, entrega tudo que você tem que fazer naquele dia. Senhor Jesus, me guia em tudo que tem que fazer neste dia. Ó Senhor Jesus, Tu és o meu Senhor. Eu não sou mais de mim mesmo. Eu sou do meu Senhor, que comprou-me com alto preço, não com prata nem com ouro, mas com seu precioso sangue. Eu sou do meu Senhor. Irmãos, invoque o nome do Senhor todo dia e você vai ser guiado pelo Senhor. Em seguida, se você puder, tiver tempo, já leia, não é isso? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, você tem a leitura diária da Bíblia, sequencial, e essa leitura sequencial está orientada também
esse aqui não tem, esse não tem, mas nos anteriores e também no aplicativo do Instituto, tá? Tem na leitura da Bíblia. Cada dia você lê alguns capítulos do Antigo Testamento, alguns, né, do Novo Testamento, e ali tem uma leitura de Salmo e também uma leitura de Provérbios. Então não deixe de ler a Bíblia, né, tendo comunhão com o Senhor. Mesmo nessa leitura, que é um pouco mais rápida, você não entenda muita coisa, não precisa se preocupar em entender tudo, não se preocupe. Leia, 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 você vai perceber que no final da sua leitura, alguma coisa te queima aqui dentro. Não é verdade? Você pode não ter entendido nada. Mesma coisa, às vezes você veio para uma reunião dessa, eu não entendi nada que foi falado, mas alguma coisa não fica queimando aqui? Né, irmãos? É isso aí, a palavra do Senhor é a mesma coisa. Aí você pega o alimento diário, ó. Pega o alimento diário. Aqui tem, a cada semana, um versículo 2 para você ler, desfrutar, ler com oração. Depois você tem um texto, e esse texto vai te ajudar a entender a Bíblia. Irmãos, desenvolver, está na página 7. Tá. Página 7, ele está aqui. O alimento diário é um excelente instrumento para pequenos grupos familiares, né? Para que pequenos grupos familiares se reúnam. A fim de estudar a Bíblia, nós os chamamos de grupos familiares por terem um caráter informal e de cuidado mútuo entre seus participantes. É 8, perdão. Então, onde está o 7? Anterior, né? Tá. Tá aqui. Tá. Encontre-se com o Senhor de manhã cedo. Leia os versículos propostos para cada dia, a fim de ter uma ideia completa do assunto a ser comentado. Lembre-se de que a Bíblia explica a Bíblia. Por isso você poderá encontrar citações de muitos outros livros da Bíblia, além daquele que estamos apresentando neste alimento diário. Leia com oração o versículo proposto para cada dia. Para isso, cada palavra deve ser repetida, enfatizada e proclamada sem pressa, como se a estivesse mastigando. Não leia o versículo todo rapidamente, mas gaste tempo em cada palavra. Não se preocupe em entender o versículo, mas em comê-lo e tomá-lo pela fé como alimento espiritual. Sublinhe as frases e palavras que mais o impressionaram no texto explicativo. Quer dizer, para isso você precisa ter um alimento diário físico, tá? No virtual não dá para arriscar. Então, você, né, compre o alimento diário físico, procure resumir o texto do dia em poucas palavras, se possível, em uma só, anotando-a abaixo do ponto-chave sugerido. Cada palavra ou palestras funcionará como uma chave que lhe abrirá o significado espiritual do texto. Rumine-a durante o dia, repetindo-a e proclamando-a para si mesmo. Desse modo, o texto que você leu pela manhã servirá de alimento espiritual todo o dia. Compartilhe aquilo que você ganhou com as pessoas com as quais se relaciona em casa, na escola, no trabalho, etc. Elas precisam da vida que você recebeu por meio da palavra. Portanto, irmãos, esse momento com o Senhor é muito importante. Mas esse momento não se desenvolve só de manhã. Começa pela manhã, mas, irmãos, isso deve ir durante todo o dia. Durante todo o dia estamos em comunhão com o Senhor. Irmãos, eu também quero dar um segredo para vocês. Quem aqui não fica de vez em quando, ou de vez em sempre, com muita pressão? Muita pressão. Pressão do trabalho, pressão das tarefas que você tem que executar. As donas de casa também têm muitas pressões, não é isso? Para criar filhos. Todos nós estamos pressionados. Quem é que não está pressionado? Levanta a mão. Não tenho pressão nenhuma, né? Irmão, todos nós estamos pressionados, não estamos? E todos nós temos alguma coisa a dizer para alguém nos ajudar, ou até pelo menos para desabafar. Tem ou não tem? Porque, não é?
Por que não desenvolver esse costume, esse hábito, irmãos, de passar essa pressão para o Senhor conversando com Ele? Já experimentou fazer isso? Aquele dia que você está muito pressionado, em vez de procurar uma amiga boa, amiga de peito, amigo de peito, para você poder conversar, desabafar, desabafe com o Senhor, fale com o Senhor. Irmão, isso funciona e é muito bom. Isso vai desenvolver a sua intimidade com o Senhor. Diga ao Senhor: Senhor, não estou aguentando mais. Diga para Ele: Senhor, não estou aguentando mais. Essa situação aqui se repete, não se resolve, não aguento mais. Em vez de você dizer para o outro, diga para o Senhor. Porque o Senhor é o único que pode te ajudar. Não é? Então, irmãos, vamos conversar com o Senhor? Vamos ter comunhão com o Senhor? Qualquer assunto. Não diga assim: isso aqui não é bom levar para o Senhor. Não. O Senhor é seu amigo íntimo. Fale tudo que você tem que falar, fale para o Senhor. E você vai desenvolver uma relação vertical com o Senhor. E por outro lado, irmão, nós precisamos desenvolver uma relação horizontal. Precisamos viver a vida normal da igreja. Precisamos, irmãos, das reuniões. Deus precisa das reuniões para celebrarmos uma festa para o Senhor. E nós, na verdade, Deus pensa em nós. Nós precisamos ainda mais das reuniões, porque são elas, irmãos, que nos encorajam. São elas que nos fazem crescer. São nas reuniões, irmãos, nós temos o trabalho dos tutores, dos curadores, dos mestres, não é, que nos ensinam a Bíblia, dos irmãos que cuidam de nós como mordomos. Né? Então, irmão, nós temos garçons aqui na igreja, nós temos pessoas que nos servem comida, nós temos pessoas que cuidam de nós. Irmãos, tudo isso também acontece nas reuniões. Além de acontecer na vida particular, nos bastidores, mas também acontece nas reuniões. Não é mesmo, irmãos? Não perca as reuniões. Hebreus fala assim: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Se você começa a se acostumar a não ir para a reunião, se você se acostuma depois para não ir para a segunda reunião, para a terceira reunião, no fim você se habitua a não ter mais uma vida de reuniões. Irmão, nós precisamos das reuniões, porque nas reuniões, irmãos, nós desenvolvemos essa relação horizontal com os irmãos. Nós precisamos de cada um. Cada palavra, não despreze. Esse irmão aqui, ele é bom, eu vou ouvir ele. Aquela irmã não tem. Não, precisamos atentar para cada um. Cada membro, irmãos, tem a sua parte para contribuir para o corpo, não é? Precisamos dar valor para cada membro. A parte que o Senhor deu para ele, eu preciso. Eu tenho que ter a humildade de dizer: Senhor, obrigado, eu quero ouvir de cada um, ser ajudado por cada um aqui. Tá? Então, irmãos, não deixemos de reunir-nos. E, por outro lado, irmãos, precisamos de grupos familiares de multiplicação. Quem aqui, irmãos, ainda não engatou, né, a marcha para andar no grupo familiar, irmão, precisa, a partir dessa reunião, ore ao Senhor, precisa, né, Júlia? Você pressionou tanto o Juliano que finalmente teve uma reunião na sua casa, né? Hein? Não pare, né? Não pare. Aí, o Juliano está aí, não? Cadê o Juliano? Né? Não pode parar. Não pode parar. Os grupos familiares, quando começamos o grupo familiar de cuidado mútuo, irmãos, aquilo funcionou, que é uma maravilha, não é isso? Os irmãos todos, cada um sabia qual é o seu grupo familiar e tal. Aí depois nós começamos a dar atenção para a multiplicação. Mas eu não sei se nessa nova fase, muitos grupos familiares pararam de reunir. Irmão, isso não é bom, isso vai fazer com que a gente não tenha uma vida mais íntima com os irmãos, porque nos pequenos grupos, irmãos, nós desenvolver uma intimidade maior. A nossa ajuda, às vezes, é muito mais, né, fica mais bem feito ali, não é isso? Um aconselhamento, uma instrução, um cuidado, ali no grupo familiar, irmão, funciona ou não funciona? Vamos desenvolver? Eu tenho medo, irmãos, que vários grupos familiares se desmantelaram. Não pode. Vamos voltar? E eu ainda, irmãos, ainda que tenha muito trabalho, eu ainda sou, né, eu sou adepto da gente comer junto. As irmãs não gostam muito, né? Mas irmãos, mesmo que seja um bolo, um cafezinho,
Né? Né, Márcio? Bom demais, né? Sabe, a gente vai lá reunir com os irmãos, tal, na casa do irmão, tal, e depois, olha, se não quer se dar o trabalho, pelo menos um bolinho, não é isso? Um cafezinho com leite, né? Irmãos, um pão de queijo, né? Já está bom, não é isso? Mas é importante, irmão, eu acho importante se comer. É ou não é importante junto? Eu gosto de comer não é? Eu acho que a melhor comida, irmãos, não é só no melhor restaurante. A melhor comida também é na presença das pessoas que você gosta. É ou não é? Não é só a comida em si, a companhia é importante. Irmãos, nós queremos, né, estar junto dos irmãos que estão junto conosco. Vamos correr junto, vamos andar junto, vamos, né, servir juntos, mas também vamos comer junto, ou não? Atos capítulo 2, 42, 46, ali não diz que eles tomavam com singeleza de coração as suas refeições, partiam pão de dia em dia, não é isso? Tinham oração ali, era a vida deles, era comer junto, era orar junto, era estar junto, servindo ao Senhor. E o irmão Dong, ultimamente... Conquista as reuniões, todo mundo sabe, é segunda, terça e quarta, mas você não toma café em casa, você não janta em casa, as reuniões é em casa, cada irmão. Na casa de William não tem nem canto. Na casa da irmã Irene não dá vaga. O irmão tem reunião com Cristo no pleno. Onde quer? Onde quer? Vamos para lá. Onde quer? E você cruza 60 irmãos. Pode ficar lá que o irmão... O irmão está falando da Vitória da Conquista. Aracaju. Sul da Bahia, né? Aracaju e Vamos para lá. Vamos para lá. Aracaju é café comunhão. Aracaju. Eu passei um ano em Aracaju. É. Vou lhe dizer uma coisa. Foi o ano... Eu amo todos os irmãos. Mas café é comunhão. Café é comunhão. Cada um leva o seu café. Por exemplo, eu vou jantar um cuscuz. Aí eu faço cuscuz e levo. Aí o outro vai e leva o pão. Para não trabalho para dona da casa, cada um leva o seu cuscuz, leva o seu, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Um leva o bolo, outro leva, né, uma torta. É isso aí, leva suco. Amém. Os irmãos já deram solução já. Eu liguei para o irmão Sérgio de lá de Aracaju e falei, irmão, fala para os irmãos, café é comunhão. Café é comunhão. É, cada um leva o seu café. Maravilhoso. Leva o seu pão. E reúne com os irmãos. Porque o irmão É tem muito trabalho bom. cansado. É. Cada um leva. Tem irmão que chega cansado, tem banho, toma direto para a reunião. E o banquete assim? É. Quando você olha a mesa, você diz É isso aí. Eu fiquei no primeiro dia. Eu Vou sentar. numa quinta-feira, eu falei para o irmão Sérgio, café comunhão em Aracaju é lindo. Maravilhoso. É maravilhoso. Maravilhoso. É comunhão com os irmãos. Termina, aí a gente... Você não tem nem vontade de ir para... Quando olha a hora... Ih, meu Deus, amanhã eu vou trabalhar. A hora já passou, né? Mesmo que alguém vai só para comer. Irmão, Não está interessado em reunião, ele vai lá só para comer. Começa a reunião. Irmãos, O bonito de lá. irmão Dom Chega falou- tudo para começar a reunião. o irmão Dom que falou do Onésimo. É 7 horas, está todo mundo lá. Você sabia que o irmão Dom quer promover o Projeto Onésimo? Projeto Onésimo. Sabe o que é Projeto Onésimo? É aquele escravo que saiu roubando, né, do seu senhor, de Filemon, e fugiu e gastou todo o seu dinheiro. E ficou ali sem nada nas ruas de Roma. Não tinha nem o que comer, não é isso? Uma pessoa iletrada, uma pessoa não tem a cultura, uma pessoa, na verdade, não tinha nem noção de ter dinheiro no bolso. Por isso gastou tudo, né? Porque não é um escravo não sabe de nada, absolutamente nada. Gastou tudo. Aí o Paulo, provavelmente, o irmão Dom, que, né, vem falando isso, provavelmente Paulo, né, ouviu nessa situação, certamente o acudiu com alguma comida, algum alimento, algum pão, não é isso? Só que Paulo ele não dá ponto sem nó, né? Como diz assim. Ele vem para dar um pão aqui, tem que ouvir a palavra, não é isso? Tá? Aí o Onésimo só ia lá para o Paulo, não entendia nada do que Paulo falava, mas ele ia lá só comer. Ia lá, comia, né, mas era obrigado a ouvir alguma coisa, ouvia, tchau, tchau, foi embora. Aí outra vez vinha de novo, porque não tinha mais, né, estava passando fome, e vinha comido, veio para essas reuniões, né, essas reuniões cheias de
café, comunhão, né? Café, comunhão, tudo. E vem comer e depois vai embora. Mas um dia, a luz brilha. Um dia, Onésimo foi salvo. E não foi salvo, não só salvo, ele foi ajudado. Se tornou um cooperador de Paulo. Não é? Uma pessoa inútil se tornou útil. Irmãos, é isso, irmãos. Pega pela boca. Hã? Se a pessoa não está interessada na palavra, pega pela boca. Hã? Mas, no fim, você vai ajudar um Onésimo a se tornar um cooperador. De escravo a um cooperador. Irmãos, sim, precisamos, irmãos, voltar a ter essa vida da igreja. Vocês concordam ou não? Hein? Vamos ter mais reuniões, grupo familiar, né? Na casa de um, na casa do outro, leva cuscuz, leva bolo, leva tal, e vamos comer junto, qual o problema? Não é? Desde que, claro, não atrapalhe demais a vida normal, né? Mas, irmão, essa é a nossa vida. Nós somos uma família, somos ou não somos? Nós somos membro do corpo de Cristo. Nós precisamos, irmãos, cuidar bem de nós mesmos e certamente com essa vida, esse ambiente de amor, irmãos, as pessoas vão querer viver ainda mais nesse mundo hoje, irmãos, tão frio, nesse mundo hoje tão cheio de angústia. Ninguém sabe a solução mais, embora todo mundo, né, no celular, todo mundo tem tecnologia, tem acesso à tecnologia, mas por dentro, irmão, está cada vez mais vazio. Está ou não está? Cada vez mais distante, cada um distante do outro ser humano, muito mais no mundo virtual do que no mundo físico, não é isso? O relacionamento está se acabando, relacionamento não existe mais. Irmãos, graças ao Senhor, na vida da igreja, nós temos isso tudo resgatado, restaurado, né? Então vamos restaurar o grupo familiar. Quem não tem ainda, vamos procurar resgatar essa semana. Nem, Júlia? Cobra do Juliano. Cobra do Juliano, fala aí. Quero reunião na minha casa de novo. Descansar enquanto eu não cumprir o contrato de cada reunião. É isso aí. Seja na minha casa, ou aquele compromisso tem que ser na minha casa, em outras casas, mas eu preciso estar junto com eles. Isso e aí. a alegria, está falando da comida, é a coisa mais que eu capricho. É que eu mais capricho. É isso aí. Que peço experiência do Senhor. Senhor, me dá experiência para eu fazer, que vim teus filhos comer aqui. Eu não quero fazer qualquer coisa. Eu quero fazer na direção do Senhor, da direção do Espírito. Amém. O Senhor me dá sabedoria. Eles comem, eles gostam. Amém. Assim que eles põem lá em casa, eles comeram. Não foi, Richard? Gostaram? Olha, isso aqui também estava. Eu caprichei bem. E quando vocês for agora, eu vou pedir ao Senhor a experiência dele. Para caprichar, abençoar mais. Eu não quero fazer qualquer coisa. Eu quero que o Senhor me dê experiência. Me convida, hein? Especial. É os filhos de Deus. Se eu já dei qualquer coisa, outras pessoas para comer da minha casa, quando pedem lá em casa, senhora, me dá um prato de comida. Já dei bastante. Os filhos de Deus, muito mais, né? Muito mais. Amém. Porque o amor de Deus que está dentro de cada um deles, eu posso confiar. Irmão, vamos voltar a ter? Vamos voltar a ter essa vida da igreja cheia de entusiasmo, cheia de empolgação, cheia de alegria, né? Irmãos, voltando a falar daquela mulher, Lucas 7, pecadora, que o dono da casa, fariseu Simão, desprezava. E Simão devia ter posse, devia ter condições financeiras, convidou Jesus para jantar na casa dele, e Jesus foi lá e colocou Jesus à mesa, esperando então um grande banquete para ser apresentado. O irmão, pode ter banquete que for, mas se não tiver amor, se não tiver entusiasmo, não tiver alguém se derramando para o Senhor, irmãos, para o Senhor não vale nada. Aquele fariseu deu tudo o melhor para o Senhor em cima da mesa, mas, irmãos, aquela mulher pecadora, ela veio por detrás do Senhor, com as lágrimas, lavou os pés do Senhor Jesus e enxugou com seus cabelos.
e ungiu o Senhor com unguento de nardo, que não era barato. Naquele tempo custava pelo menos 300 denários, que são quase que o salário de um ano. Pense você, o salário de um ano para comprar um vaso de perfume. E ela quebrou e derramou aos pés do Senhor. E não parava de beijar os pés do Senhor. Irmãos, em cada reunião precisa acontecer algo assim como essa mulher pecadora. E nós todos somos esses pecadores, não é? Que graça ganhou. Nós não merecíamos daqui. Irmão, todos nós temos que agarrar os pés do Senhor e beijar. Todos nós precisamos estar aqui nos derramando ao Senhor. Enquanto, irmãos, que no mundo formal, ali o fariseu levando Jesus à mesa, e certamente tinha aquela disputa, quem é que senta nos melhores lugares da mesa com o Senhor? Quem senta à direita, quem senta à esquerda, quem senta na frente? Não é assim? Né? Aquela disputa de posição. Irmãos, aquela mulher pecadora não estava nem aí com essa disputa de posição no mundo formal. Ela estava no mundo real. Irmãos, você quer estar no mundo formal ou quer estar no mundo real? Numa reunião como essa, você está no mundo formal, quem é o primeiro, quem é o segundo, quem fala aqui que vale, quem não vale e tal, ou você está querendo só se derramar ao Senhor? Você só quer amar o Senhor, não é isso? Você quer dar, o Senhor que deu tudo para você, você quer consagrar tudo no melhor para o Senhor. Irmãos, é isso que o Senhor precisa de nós em cada reunião. Cada um de nós precisa restaurar esse fogo pelo Senhor, né? Chegar cedo, graças ao Senhor, as irmãs ali atrás, fiquei tão contente quando entrei, ali as irmãs orando, tinha um fogo ali, né? E aqui a Bela, nossa equipe de apoio aqui, irmãos, fez um bom trabalho hoje de manhã, realmente cheio de realidade, irmãos, louvado seja o Senhor. As coisas estão mudando e nós temos que mudar a nossa base, né? Mudar nosso desfrute cada dia com o Senhor. Não adianta mudar só a forma da reunião, tem que mudar aqui por dentro, né? A nossa vida particular com o Senhor e também a vida coletiva com os irmãos. As reuniões têm que serem restauradas cada vez mais, em cada local de reunião, em cada lugar, irmãos, cada bucafé. Vamos restaurar esse entusiasmo pelo Senhor. E no fim, irmãos, eu quero dizer, vamos restaurar nosso entusiasmo também pelo Evangelho. Se nós ganhamos tanto benefício, estamos aqui porque o Senhor nos amou tanto, nos deu tanta graça, irmãos, temos que também amar as almas das pessoas. Pregar o Evangelho, que tal? Dá para... Está pronto lá, não? Tá? Irmãos, eu já falei para vocês, eu passei, na última vez que eu fui para os Estados Unidos visitando as igrejas, eu passei por Carolina do Norte. Carolina do Norte é um estado que produziu um dos missionários, pregadores do evangelho mais famosos dos Estados Unidos, que se tornou orgulho do estado, o estado do Carolina do Norte. Ele nasceu em Charlotte, e eu passei pelo Raleigh, né? Raleigh. E ali tinha um museu do Billy Graham. Essa pessoa chama-se Billy Graham, vocês devem conhecer. E, irmãos, o Senhor usou esse jovem que foi ganho já na fazenda do seu pai. Um dia ele viu o Senhor, foi salvo, se consagrou a vida dele para o Senhor, para a pregação do Evangelho. Irmão, o Senhor usou grandemente, mas grandemente mesmo. Eu acho que calcula-se entre talvez 140 milhões de pessoas ouviram diretamente suas pregações. Ele chegou a entrar na cortina de ferro nos países comunistas naquele tempo. Ele se tornou o pastor que conseguiu pastorear alguns presidentes da República dos Estados Unidos, né? Irmãos, o cristianismo no tempo dele revolucionou. O fogo pegou, né, em todas aquelas pessoas por causa do seu fogo, do seu amor pelas almas, o seu fogo pelo Evangelho. Irmãos, se o Senhor pôde usar uma pessoa e queimou com o fogo do Evangelho tantas pessoas, só que hoje a coisa esfriou de novo. E agora, irmãos, o Senhor encarregou a nós para pregarmos o Evangelho do Reino. E nós nunca vamos conseguir, irmãos, pregar esse Evangelho do Reino do jeito que o Senhor quer, com essa frieza toda. Não é? O Senhor precisa, irmão, queimar dentro de nós.
esse fogo pelo Evangelho tem que começar a inflamar em nós, irmãos, para o Senhor poder nos usar. Nós não temos muita coisa, nós temos apenas 5 pães e 2 peixes. Mas, irmãos, se esses 5 pães e 2 peixes são tudo que nós podemos dar, o Senhor pode abençoar. Vamos dar tudo para o Senhor? Então, eu queria passar esse vídeo sobre o Billy Graham, só para vocês entenderem como o Senhor, só uma pessoa, com esse fogo, com esse entusiasmo, esse amor pelo Evangelho e pelas almas, o Senhor pôde fazer grandes coisas por meio dele, e o Senhor, como o Senhor vai nos usar para pregar o Evangelho do Reino, se nós continuarmos com nossa frieza? Tem que mudar, alguma coisa tem que mudar, tá? Vamos ouvir, vamos assistir. Christ belongs to all people. He belongs to the whole world. His gospel is for everyone, whoever you are. He's one of the great evangelists of our nation's history. His crusades are legendary. The size of his crowds were magnificent throughout the years because of the message and because of the messenger. That's the beauty and the greatness and the thrill of God's love. Billy Graham é um dos mais influentes evangelistas da atualidade, vivendo um legado de amor e acolhimento para bilhões de pessoas ao redor do mundo. Nasceu em Charlotte, Carolina do Norte, em 1918, durante a Grande Depressão. Era o mais velho de 4 irmãos e assumiu muitas responsabilidades, ajudando o pai nos trabalhos da fazenda leiteira desde o nascer do sol até a hora de ir para a escola. Havendo crescido em um lar cristão, foi batizado com 15 anos, participando de diversos encontros e conferências para jovens, até sentir o chamamento de Deus para que se tornasse pregador, através da passagem de Marcos 16. Felt God was speaking to me, and He said, "I want to use you." And I said, "Lord, I'll go where you want me to go, and I'll be what you want me to be. I'm yours." Em 1949, Graham estava em campanha evangelística na cidade de Los Angeles e um conhecido veterano da Segunda Guerra Mundial que havia sucumbido ao alcoolismo e depressão se converteu ao ouvi-lo pregar, entregando o restante de sua vida a servir Jesus. Tal conversão saiu em todos os jornais e pessoas de todo o país queriam ouvi-lo. Mais de 2 milhões de pessoas presenciaram suas pregações e 40 mil pessoas se converteram apenas nesse período. Até sua última cruzada evangelística, em 2005, 215 milhões de pessoas haviam ouvido ao vivo, em mais de 185 países e territórios em todo o mundo. Billy Graham's untiring evangelism has spread the word of God to every corner of the globe and made him one of the most inspirational spiritual leaders of the 20th century. I think it's through him that I found myself praying even more than a daily basis to give me the wisdom to make decisions that would serve God and be pleasing to him. O fato de Billy Graham ter investido seu ministério em diversas mídias, pregando em programas de rádio, televisão, produzindo filmes, revistas e jornais com filiais em diversos países, torna incalculável o número de pessoas que ouviram o Evangelho por meio dele. Foi conselheiro espiritual dos últimos 9 presidentes dos Estados Unidos. O testemunho a seu respeito é de ser um homem de grande caráter e integridade, que ao aconselhar, ensinava não o que fazer, mas como pensar diante das dificuldades, sempre de bom humor e acolhedor. Sua história como homem, pregador, humilde filho de fazendeiros, servo de Deus, inovador, corajoso, amoroso e desprendido, nos inspira e faz arder no coração o amor pelas almas e pela obra de Deus. Billy está idoso e cuidando da saúde. Seus filhos continuam o seu ministério. Person that comes across the pages of history. Who is this Jesus Christ? He's had many opportunities over the years to do other things that he turned down because God had called him to a higher calling, and that was to be an ambassador of the Lord Jesus Christ and to take the gospel to literally the ends of the earth. Nós precisamos
voltar a ter esse fogo pelo Evangelho, né? E somente com esse fogo o Senhor consegue fazer alguma coisa. E nós temos uma missão maior ainda, que é pregar o Evangelho do Reino. Dizer para todo cristão que já é filho de Deus, recebeu o Senhor Jesus, a vida de Deus, que esse filho de Deus precisa crescer, amadurecer, até se tornar um filho herdeiro de Deus. Porque Deus quer entregar o mundo que há de vir, né, que é o reino milenar. Durante 1000 anos, Cristo vai ser o rei durante aquele período de tempo, e Cristo está preparando muitos filhos para serem os seus co-reis, seus co-herdeiros. Irmão, nós vamos herdar uma herança tão grande, tão grande. Então, irmãos, a nossa missão é maior ainda do que não só pregar o Evangelho da graça. Precisamos, irmãos, pregar o Evangelho do reino. Avisar, ajudar com que cada filho de Deus que já recebeu a vida de Deus, ele precisa de um ambiente como a vida da igreja. Esse ambiente onde há tutores, onde há curadores, onde tem essa vida que eu disse, né? Uma vida forte como um tecido, uma vida de relação com Deus e com os homens. Irmãos, nós vamos amadurecer todo homem aqui na terra. Quando o Senhor voltar, haverá um bom grupo de vencedores que vai reinar juntamente com o Senhor. Irmãos, essa é a nossa esperança. Essa é a minha esperança, irmãos. Eu já tenho mais de 60 anos de idade. Eu não sei quantos anos o Senhor vai me dar. Ninguém sabe, irmãos, a condição de saúde de cada um. Só Deus é que nos dá, né, a vida. Quantos anos, quantos dias nos ainda resta. Irmão, eu não sei quantos anos ainda me resta. Mas, irmãos, eu não quero sair desse mundo e dizer não fizemos muita coisa com relação ao Evangelho do Reino, não é? Eu quero ter sido útil na mão do Senhor. Eu espero que, eu quero dizer, eu acho, né? Eu tenho certeza que todos vocês querem. Todos vocês também querem, né, fazer história no sentido de que nós vamos ser a geração que o Senhor ainda vai nos usar para com fervor, com ardor, pregar o Evangelho do Reino. Porque, irmãos, se o Senhor não tiver essas pessoas que têm esse fogo queimando no coração, irmão, o Senhor não consegue fazer muita coisa aqui na terra. José foi um que ele viu que ele iria reinar, não? José, jovem ainda, ele viu que seus 11 irmãos se prostravam sobre ele. Até o seu pai e a sua mãe se prostravam a ele. Ele ia reinar. Irmãos, por causa dessa visão, ele sofreu e sofreu e sofreu. Parecia que o seu sonho era meramente uma bolha de sabão. Mas, irmãos, ele acreditou no sonho dele, ele foi até o final, ele creu no Senhor sem murmurar, sem reclamar de nenhuma injustiça. Irmãos, finalmente ele foi alçado ao maior governador do Egito. Na verdade, quem governava o Egito não era Faraó, era José. E representa, irmãos, que nós, se nós acreditarmos no nosso sonho, irmãos, e vivemos por esse sonho, fazer desse sonho prioridade na nossa vida, irmãos, o Senhor vai poder fazer alguma coisa. Porque tudo que nós conseguimos fazer entre nós aqui, mesmo com a ajuda do instrumento do Instituto, com a editora, com o CEAPES, com a colportagem, tanta coisa que o Senhor já nos deu com o Jornal Árvore da Vida, irmãos, ainda é pouco na mão do Senhor. Nós queremos dizer para o Senhor, Senhor, o que nós temos não dá para tanta gente. E o Senhor vai perguntar para nós, o que vocês têm aí? Nós temos apenas 5 pães e 2 peixes. Ele vai fazer, trazemos. Se a gente trouxer na mão do Senhor, pouco que nós temos, Ele pode abençoar, Ele pode ampliar, multiplicar isso e alcançar o que Ele quer fazer. Portanto, irmãos, vamos nos consagrar ao Senhor. Restaurar a nossa vida da igreja. Eu vou dizer para vocês, para um grupo familiar funcionar, se não tiver pelo menos 1 ou 2 que insistentemente, com perseverança, liga para os irmãos, telefona para os irmãos, escreve no WhatsApp, encoraja, não funciona. É ou não é? Para uma reunião como essa, se não houver alguns irmãos que puseram coração nisso, puseram oração nisso,
se não tem alguns irmãos que persistentemente fazem a coisa acontecer, irmão, não acontece, não funciona. Nada na igreja funciona se não tiver pelo menos alguns irmãos que começam, né, a se sacrificar para isso. E os grupos familiares, principalmente as irmãs, têm um papel fundamental no grupo familiar. Se as irmãs não abrirem a casa, ou abrir a sua casa de má vontade, irmãos, isso influencia demais o grupo familiar, não é verdade? Se as irmãs abraçarem esse encargo, começam a telefonar, começam a ligar, com perseverança, encorajar o desanimado, irmãos, nós vamos depois estar cuidando de muitos onésimos, de muitas pessoas que vão ser úteis na pregação do Evangelho do Reino. Vamos lá? Vamos para isso? Vamos fazer esse trabalho? Então, irmãos, antes do partir do pão ainda, quem quer esse novo começo? Né? Vamos orar? Vamos orar? Quem quer esse novo começo? Vamos, fique de pé, fique de pé. Ou quem quiser vir aqui na frente, vamos vir aqui na frente. Vou pedir para os irmãos presbíteros da igreja orarem por vocês, né? Fica aqui, quem quiser vir, vem aqui na frente. Vamos fazer uma oração, realmente o Senhor poder nos usar nesse ainda final, né, dos tempos. Eu creio que nós estamos no final dos tempos, né? Vamos dar para o Senhor esses 5 pães e 2 peixes, o pouco que nós temos, que o Senhor possa nos usar, né? Pedir para o... Amém. Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Vamos invocar todos o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Senhor, diante da Tua palavra, não nos resta outra coisa a não ser nos render, ó, nos prostrar, nos curvar diante de Ti. Senhor, e pedir a Ti misericórdia, pedir a Ti também perdão, pedir a Ti socorro, Senhor. Também queremos ter uma vida diferente. Obrigado, Senhor, pelos exemplos que o Senhor deixou para nós. Obrigado por homens como esse que o Senhor levantou, que foi Billy Graham. Talvez nós não consigamos ser como ele, ó, alcançando tantas pessoas, ó Senhor, com tanta repercussão. Senhor, mas nós podemos alcançar o nosso vizinho, nós podemos alcançar o nosso colega de trabalho, nosso colega de escola, Senhor, os nossos parentes. Nós podemos ser úteis a Ti. Senhor, continue trabalhando em nós. Obrigado, Senhor, porque nós éramos como Onésimo. Apesar do nome ter o nome de útil, Senhor, ele se tornou um inútil. Oh, fez tantas coisas que desagradou o seu Senhor, o seu amo, mas por meio da perseverança do apóstolo Paulo, Senhor, do carinho do apóstolo Paulo, do apacentamento, do cuidado, Senhor, ele teve uma mudança. Ele se transformou de uma pessoa inútil em uma pessoa útil a Ti. Senhor, depois foi recomendado por Paulo e foi acolhido novamente por Filemão. Senhor Jesus, muito obrigado. O Senhor quer fazer isso na vida de cada um de nós. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a terra que nós temos, ainda há muita impureza, muita coisa inútil no nosso coração. Senhor, mas o Senhor pode tirar essa terra inútil, essa terra que não serve, essa terra que não consegue ver um pouquinho de água, que é como a argila que amolece e que não dá firmeza para ninguém. Senhor, o Senhor quer mudar essa terra. Continue fazendo esse trabalho. Nós que nos levantamos agora de manhã, Senhor, ouvindo o Teu apelo, ouvindo o Teu chamamento. Senhor Jesus, queremos ser um conserto, queremos ser uma mudança, queremos ser restaurados. Senhor, também queremos abrir nossas casas, para receber as pessoas, para cuidar das pessoas, oferecer o melhor para elas. Senhor, e o intuito maior é levar a Tua vida, levar o Evangelho da graça, levar o Evangelho do reino. Senhor, por isso nos levantamos nesta manhã, ouvimos a Tua palavra, ouvimos o Teu chamamento. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo irmão Pedro, obrigado pela palavra desta manhã. Obrigado pelos jovens que deram todo esse apoio no início da reunião. Obrigado pelas irmãs que oraram, pelos irmãos que vieram antes dessa reunião também para orar. Senhor, muito obrigado. Continue produzindo no nosso meio pessoas totalmente comprometidas com o Senhor, que constroem uma intimidade com o Senhor.
E também constroem uma intimidade uns com os outros. Senhor, nós queremos avançar. Jesus é o Senhor. Muito obrigado. Amém. Pelos nossos convidados, as pessoas que estão vindo pela primeira vez. Amém. O Senhor realmente as trouxe até aqui. Amém. O Senhor conhece o coração de cada uma delas. Amém. As suas necessidades. Amém. As suas carências. Amém. O Senhor pode socorrer a cada um. É verdade. Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, Senhor. Amém. Vai continuar falando conosco. Amém. O falar do Senhor não se limita a uma reunião. O falar do Senhor continua. Amém. Tu és o Espírito. Amém. Essa grande bênção, grande legado que o Senhor deixou para nós. Amém. O Senhor continue falando com cada um de nós. Amém. Também, Senhor, queremos pedir uma bênção especial para todas as famílias da igreja. Amém. O Senhor conhece as nossas dificuldades, as pressões que nós passamos, seja as dificuldades físicas, psicológicas, espirituais. O Senhor está atento, Senhor, a cada uma de nossas necessidades. O Senhor quer nos suprir. Aquele hino que nós cantamos, o Senhor cuida dos seus um a um. Senhor, o Senhor é um Deus que cuida de nós de uma forma personalizada. Muito obrigado. Que eu possa socorrer agora mesmo aquele que está aflito, aquele que está com problema de relacionamento, na sua vida familiar, na sua vida conjugal, no seu trabalho, na sua escola. O Senhor sabe das dificuldades, o Senhor sabe das pressões de cada um. O Senhor passou por tudo isso, se tornou nosso grande sumo sacerdote. Hoje podemos nos chegar ao trono da graça, a fim de acharmos socorro, graça, misericórdia, em ocasião oportuna. Senhor, esse trono é um trono da graça. Aleluia. Tem para nós não é um trono de julgamento, não é um trono de condenação, mas é um trono da graça. Então não importa, Senhor, a situação de cada um de nós. O mais importante é que nesta manhã